Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd de serviço e hoje vamos falar aqui de um jogo de tabuleiro, de um party game da editora Devir, Kites, Hora de Voar. Party game, na minha opinião, para 2 a 6 jogadores, mais ou menos uma duração de 10 minutos para idades superiores a 10 anos. Como já disse, este é um jogo original de Devir e o objetivo do jogo é fazermos voar os nossos papagaios de papel, os nossos kites, em inglês, ou pipas, em português do Brasil, o máximo de tempo possível para agradar ao público que nos veio ver nesta competição. Trabalhamos todos em conjunto e se conseguirmos terminar todas as cartas do baralho, ganhamos o jogo. E depois existem vários níveis de pontuação. Mas, em vez de estar aqui a explicar, vamos então mostrar um pequeno tutorial e já voltamos com as considerações finais. Portanto, já aqui tenho um setup para 3 jogadores. Retiramos do baralho as cartas de desafio, que tornam o jogo mais difícil, que são estas que aqui estão a ver com o símbolo a negro, ok? Existem 12. Eu depois no fim já explico como é que podem usá-las para tornar o jogo mais difícil. Depois, as restantes cartas baralhamos, fazemos 3 montes iguais ao pé de cada jogador, para não andarmos a perder muito tempo a ir a biscar mais cartas. Portanto, temos um monte aqui para o segundo jogador e para o terceiro jogador, ok? Depois, cada um tira 5 cartas. Esta é a nossa mão. Temos uma ilustração lindíssima em cada carta, dos vários papagaios, dos vários kites, em inglês. E aqui depois temos a informação das cores, ou seja, isto são os papagaios que nós vamos colocar no ar. O laranja tem um símbolo para as pessoas daltónicas, o azul tem outro símbolo, o vermelho tem outro símbolo, o roxo tem outro símbolo, o amarelo tem outro símbolo, etc. Portanto, quem é daltónico também pode jogar. Na base de cada ampulheta, que são os nossos papagaios de papel, está o símbolo correspondente, ok? E como é que isto se joga? Nós jogamos uma carta da nossa mão para a pilha de descarte e temos que pôr em pé ou virar as ampulhetas correspondentes. Biscamos imediatamente uma carta do nosso baralho e passamos ao jogador seguinte. Quando acabarem cartas no nosso baralho, nós podemos ir buscar ao baralho do colega mais perto, ok? Isto é um jogo de equipa. As cartas que têm apenas uma cor ou um símbolo, viramos a ampulheta correspondente, neste caso a cor de laranja, ou a ampulheta branca, que é um joker, que vale as cores todas. Já as cartas de 2 cores têm que ser exatamente as cores que aqui estão. Neste caso, a azul e a laranja, e não podemos usar o branco. E o objetivo do jogo é manter os papagaios no ar, ou seja, fazer com que as ampulhetas não fiquem sem areia. Elas estão colocadas desta forma porque a ampulheta vermelha é a que tem menos areia e a branca e a roxa são as que têm mais. Portanto, temos que ter isso em consideração. Por isso mesmo também existem mais cartas vermelhas, para nós estarmos sempre a virá-las. Então, o que é que acontece de forma assim muito rápida? Serei o primeiro a jogar. Eu jogaria esta e tenho aqui a opção ou de virar o branco ou de virar o laranja. Portanto, viro o laranja e o papagaio laranja já está no ar. Bisco uma carta. O meu colega de equipa, no sentido dos ponteiros do relógio, iria virar ou a mesma ou outra. E ele decide jogar a carta vermelha, portanto, vem para aqui este no ar. E agora vem o terceiro jogador que pode virar a mesma. Por exemplo, a laranja está quase a perder a areia, portanto ele pode usar e revirar, ou podia ir para uma azul, ou podia ir para uma branca, ou até podia jogar estas e tinha que virar a amarela, a roxa, ok? Biscava e era assim até que ou uma ampulheta perdesse a areia de um dos lados, neste caso a vermelha, que é sempre a mais perigosa e a mais rápida, ou acabassem todas as cartas. Se acabarem todas as cartas dos baralhos e se jogarmos as cartas todas, nós ganhamos o jogo. Se acabar as ampulhetas, ou uma ampulheta ficar sem areia, aliás, nós vamos ver quantas cartas sobraram e ver o nível de satisfação dos visitantes que vieram ver este festival de papagaios. Como podem ver aqui, este é o nível de satisfação das pessoas que nos vieram visitar, do público, ok? Tendo em conta as cartas que sobraram. E existe aqui uma regra extra, que é quando todas as pilhas se esgotarem e só tivermos as cartas da nossa mão, a ampulheta branca já não pode ser usada, ok? Só podemos usar estas, o que torna o jogo um bocadinho mais difícil. E aqui temos as 3 cartas diferentes de desafio que dão mais flavor, mais sabor ao nosso jogo e mais dificuldade. Elas são 12, portanto baralhamos as cartas normais, distribuímos as cartas por cada jogador, depois introduzimos no baralho estas cartas de desafio, as 12, baralhamos e dividimos em molhos iguais ao número de jogadores, ok? Neste caso seria 3. Porque estas cartas de desafio nunca podem estar na nossa mão, ok? Pelo menos na mão inicial.
Por exemplo, o que é que a carta de Tempestade faz? Se tirarmos uma carta do nosso baralho e ela sair, nós temos que anunciar imediatamente, vem uma Tempestade. Não a jogamos logo. No próximo turno, mas assim que saca, dizemos, vem uma Tempestade. Portanto, os jogadores já sabem que no próximo turno temos que usar esta carta. No próximo turno, vou ter de jogar a Tempestade e depois de jogar a Tempestade, nós viramos todas as ampulhetas que estão em pé, ok? Independentemente de terem mais ou menos areia. Todas. Tira-se uma carta e passa-se para o próximo jogador. Se sair a carta de linhas cruzadas, nós não dizemos nada. No próximo turno somos obrigados a jogá-la e temos que dar uma carta da nossa mão ao jogador da esquerda e assim sucessivamente. Ou seja, cada um passa uma carta da mão para o jogador que está à esquerda. E depois tiramos uma carta do baralho e continuamos a jogar novamente. E por fim, temos a carta de avião. A carta de avião, quando a biscamos, não anunciamos. Esta é a única que anunciamos. Temos que jogar no turno a seguir. E depois de jogar uma carta de avião, nós já não podemos comunicar uns com os outros. Isto dificulta muito o jogo, porque isto é um jogo muito comunicativo, em que nós podemos dizer o que é que temos na mão, mostrar, falar, dar ideias, debater, de forma rápida, claro, e concisa, e assim o avião dificulta muito porque não podemos falar. É como se tivesse um avião a passar por cima e não conseguimos comunicar. Só podemos voltar a comunicar quando alguém colocar uma carta por cima dela e a tapar, ok? E de forma muito simples, é assim que se joga Kites, Hora de Voar. Vamos às nossas considerações finais. Como puderam ver, é um jogo bastante simples, com componentes bonitos, não são assim tantos quanto isso, mas são bonitos e são diferentes. É uma coisa que acho que é um jogo que chama um bocadinho a atenção numa mesa. É um party game, é um jogo leve, pode não agradar a toda a gente, mas é para toda a gente. E eu tenho aqui uma coisa a confessar. Eu estive na apresentação deste jogo na Lariacon, gostei muito das ilustrações. Estava um bocado na dúvida se seria o meu tipo de jogo ou se seria até um bom jogo. Após ter jogado, joguei com 2 pessoas e com 3 pessoas, tenho a dizer que foi hilariante. A 3 pessoas, principalmente a jogar com a minha mulher, que entrei em pânico, foi por 2 jogos, 2 situações diferentes, de ir às lágrimas, de chorar, de tanto rir. Foi muito, muito divertido e realmente tenho que confessar que estava enganado. É um jogo divertido. Não vai agradar a muita gente, principalmente aos heavy gamers, mas o objetivo também não é esse. Isto é um party game também para os mais novos ou para introduzir jogadores que não são muito fãs de jogos de tabuleiro, que não querem coisas muito elaboradas, com muito planeamento. É um jogo que eu acho que promove muito o diálogo, portanto será importante para team building ou ser usado nas escolas com os miúdos para haver comunicação entre eles e para eles poderem expressar de forma coerente e rápida. Em termos de componentes não são muitos, mas as ilustrações são muito, muito bonitas, as cartas são muito, muito engraçadas, muito coloridas e as ampulhetas fazem o papel dos papagaios, portanto tematicamente eu acho que está a temática com a jogabilidade, com a mecânica, está de mãos dadas, está perfeito. E eles vão até ao pormenor da própria caixa, o interior da caixa, a simular uma paisagem vista do ponto de vista de um papagaio de papel, onde mostra a praia, o mar, um bocadinho de vegetação, ou seja, até a caixa é temática, eles não tinham necessidade nenhuma de fazer isso, mas torna o jogo mais completo. Ajuda a criar ambiência. A vossa experiência vai variar muito, o jogo, quanto mais pessoas jogarem, mais difícil se torna e vai variar muito com as pessoas com que vocês jogam, porque isto é um jogo muito interativo, portanto se estiverem a jogar com pessoas divertidas e interativas, vocês vão se divertir com certeza. Se não estiverem a jogar com pessoas que estejam muito à vontade ou que sejam mais envergonhadas, é capaz de não ser tão divertido quanto isso. É um jogo que dá para poucas sessões, ou seja, numa sessão vocês jogam 3, 4 jogos e não jogam mais. Há uns mais rápidos, outros mais lentos, depende muito de se vocês ganham ou não o jogo. A repetição faz com que o jogo canse muito rápido, portanto isto é para usar em poucas sessões, talvez para aquecer um bocadinho antes de ir para um jogo maior, ou se estiverem num café com um grupo de amigos, levarem 3 ou 4 jogos mais pequenos, este com certeza será um deles. É um jogo de 2023, fez muito sucesso aí nas mesas, principalmente com os mais novos e, porque não, dê uma vista de olhos. Acho que é um jogo que vocês, se tiverem miúdos em casa ou se tiverem pessoas que não gostam muito de jogos de tabuleiro, de certeza que os conseguem trazer para o lado negro da força com este jogo. Deixem nos comentários a vossa experiência com este jogo, o que é que vocês acham, o que é que podia melhorar, o que é que poderia mudar com o jogo. Deixem nos comentários, não se esqueçam, somos criadores de conteúdo independentes,
Precisamos do vosso apoio, da vossa partilha, do vosso gosto, do vosso comentário. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.